Olá, sétimo ano, vamos de conteúdo novo, né? Nós vamos ver equações com uma variável, né? E podemos também, é conhecido também como equações do primeiro grau. Vocês vão ver esses termos, né? Equações com uma incógnita, né? Variável, incógnita, primeiro grau, tudo é a mesma coisa, tá? Então, a equação do primeiro grau, né? Equação é uma sentença matemática aberta, certo? Vocês lembram o que é uma sentença matemática aberta? É aquele em que há valor oculto, o valor que eu não sei, né, identificar, por exemplo, o número x, eu não sei que número é esse, é um x, é uma incógnita, né? Então, essa equação tem letras, né, para ficar mais fácil para vocês verem aí o conceito, e tem o sinal de igualdade, né? E como é que eu faço para identificar se aquela ali é uma equação no primeiro grau? Se tiver uma incógnita, uma variável, e se tiver uma igualdade, certo? Então, a gente vai observar essa sentença aqui, tá? Será que ela é uma equação do primeiro grau, né? Será que ela é uma equação? A gente está vendo letra, né? A gente está vendo sinal de igualdade, tem o sinal de igualdade, tem letra, né? Então, a gente vai observar, tem a letra X que indica um número desconhecido, né? Então, ela é sim uma equação. Então, nós chamamos isso aqui de equação, tá? Se tiver o sinalzinho de maior que, menor que, não é equação. Se tiver só números, também não é equação. Tem que ter a letra e tem que ter igualdade. Certo, gente? É uma equação, então, tá bom? Por quê, professora? Porque nós verificamos que tem uma letra e tem o sinal de igualdade. Muito simples, né? Se faltar um desses dois critérios, nós já não chamamos de equação, tá bom? Então, a gente vai ver aqui, gente, ó, detalhes sobre esse conteúdo, tá bom? Primeiro detalhezinho, a letra x é uma incógnita ou variável da equação, tá? Ó, essa é a equação aqui. Então, a gente fala que o x é a variável dessa equação, tá? Número 2. O que se escreve antes do sinal de igual chama-se primeiro membro, tá bom? Então, eu sempre vou trabalhar com vocês falando primeiro membro, segundo membro, tá? Tudo que tiver antes da igualdade, nós chamamos de primeiro membro. Tudo que tiver depois da igualdade, ó, nós chamamos de segundo membro. Não importa se é só um número, não importa, tá? Parte aqui, essa partezinha primeira é primeiro membro e depois da igualdade é segundo membro, certo? Só recapitulando, a letra x é a incógnita da equação, o que se escreve antes do sinal primeiro membro, depois do sinal segundo membro. E outro detalhe importante, cada parcela da equação nós chamamos de termos, tá? Esses são os termos da equação, tá bom? Cada um. Lembrando que esse x fica junto com 2, tá? Termos da equação. Então, gente, depois dessa breve introdução, nós vamos ver aqui raiz ou solução de uma equação, tá? É todo número x que torna a igualdade verdadeira, né? Como assim? Vamos lá. Eu tenho essa equação, tá? Se eu pedir para vocês assim, verifique se o número 4 é a raiz da equação. Como assim, professora? O que eu vou fazer? Eu vou verificar como? Colocando no lugar do x o número 4. Eu perguntei, verifique se o número 4 é raiz da equação. Como é que eu vou saber? No lugar do x, eu coloco 4 para saber se dá o valor 13. Vamos ver? 2 vezes 4, 8. 8 mais 5, 13. Então, essa sentença é verdadeira. Portanto, o número 4 é raiz da equação, tá? Agora, se eu perguntar se o 5 é raiz dessa equação, gente, isso já vai ser falso, porque se eu colocar aqui 5, 5 vezes 2, 10. 10 mais 5 é 15, então, não é 13, né? Então, o 5 não é raiz dessa equação, né? Então, lá no finalzinho, eu vou deixar uma atividade sobre isso para vocês. Prestem atenção, tá? Eu vou perguntar se o número tal é raiz da equação. É só você substituir no lugar da letra, colocar o número e ver se dá o resultado final, tá? Agora, vamos resolver algumas equações. Qual é o valor de x? Tá? Vamos saber o valor de x resolvendo a equação, tá? Então, vamos lá. Exemplo número 1. Gente, essa parte inicial é muito importante para vocês não se perderem, tá?
é um pouquinho complicado, como eu venho sempre falando para vocês. A matemática é complicado até certo ponto, quando você não vê coisas, né, que a tia passou lá atrás, quando você não presta atenção. Então, vamos ver aqui, tá? Se eu te der essa equação aqui, x menos 3 igual a 7, como é que eu vou resolver isso? Tá? Quem é que é x? Tá? Assim, de cabeça, você já poderia responder qual o número que menos 3 é 7, né? Mas assim, de cabeça, nem sempre vai ser bom você resolver. Então, o que a gente vai fazer? Nós temos regras para esse tipo de resolução, tá bom? Nós vamos deixar o x no lugar dele, ó, tá vendo ele aqui? O x no lugar dele e nós vamos colocar o menos 3 perto do número, que vai para lá positivo. Se aqui ele está negativo, se eu mudar ele para o outro lado da igualdade, ó, ele se torna uma soma, não mais uma subtração, tá? Por isso que aqui está dizendo subtraindo e depois adicionando, tá, gente? Qual que é o inverso da subtração? A adição. Qual é o inverso da adição? Subtração. Então, sempre que houver aqui, por exemplo, uma subtração, se eu mudar de lugar, eu vou ter uma adição, tá bom? Então, ó, o x, ele vai ser igual, deixa o x sozinho, porque os números têm que ficar pertinhos, tá? Só com esse detalhe, mudou de lugar, ó, mudou de sinal. Se aqui eu tenho menos 3, vai para lá mais 3. Então, o x, gente, é igual a 7 mais 3, que é igual a 10, tá? Isso é verdadeiro por quê, gente? Porque 10 menos 3 é 7. Então, aqui só pode ser o número 10, tá? Assim, de cabeça já dá para fazer. Qual o número que menos 3 é 7? Número 10, tá? Então, nem sempre vai dar para fazer de cabeça, porque vão ser números maiores, aí você tem que fazer esse detalhezinho, tá bom? Mudou de lugar, mudou de sinal, de menos passa para mais, 7 mais 3 é 10. Então, quem é que é x? A mocinha perguntou qual o valor de x? O valor de x é 10, nesse caso, o valor de x é 10, certo? Vamos lá, segundo exemplo. Eu falei para vocês que quando tiver o sinal de mais, se eu trocar de lugar, vai para menos, né? Certo? Nessa outra aqui, ó, tá? O sinal de menos passou a ser mais. E aqui, se é mais, passa a ser menos. Vamos lá. X mais 4 igual a 9. Eu coloco o x sozinho, afinal de contas, o mais 4 vai para lá pertinho do outro número, tá? De mais, eu vou passar para menos. Então, 9 menos 4 é igual a 5. Se eu colocar 5 aqui, gente, 5 mais 4 é igual a 9. Viu como a sentença é verdadeira? Viu como eu encontrei o número certo? Tá? 5 mais 4 igual a 9, exatamente. Eu quero saber quem é que é x. Então, ó, x... 9 fica no seu lugar e o mais 4 vai para lá menos 4. Então, o resultado aqui é 5, tá bom? A mesma coisa, gente, acontece com a divisão e multiplicação. Qual o inverso da divisão? Multiplicação. Qual o inverso da multiplicação? Divisão. Então, vai ser sempre assim, ó. Adição junto com subtração, divisão junto com multiplicação, tá bom? Olhem para cá. Vocês estão vendo aqui, gente, uma divisão, tá? Fração, já falei para vocês que é divisão. Então, o que eu faço? Deixo o x sozinho. Igual 7, ele vem para cá, o 2 vem para cá multiplicando, porque aqui ele está dividindo, ele vai para lá multiplicando, tá? Então, 7 vezes 2 é 14, tá? Para vocês verem como é verdade, ó. Se eu colocar o 14 aqui, dividido por 2, é 7, né? Então, ó, é verdadeira essa sentença. 14 dividido por 2 é 7, então tá correto, tá? Se você quiser sempre saber se tá correto, quando você encontrar o resultado final, é só colocar no lugarzinho da letra que você vai saber se tá certo ou não, tá? Então, ó, essa divisão se tornou uma multiplicação. O 2 vai para lá multiplicando, tá bom? Vamos lá, aqui o inverso agora. Eu tô agora multiplicando, já falei para vocês que o número pertinho da letra é uma multiplicação. Já falei para vocês, tá bom? Então, o x vai ficar sozinho, o 30 fica no lugar dele e o 5 vai para lá dividindo. Se aqui ele tá multiplicando, lá do outro lado ele vai dividindo, tá? Então, 30 dividido por 5 é 6, tá bom, gente? Mais uma vez, se você quiser saber se está certo mesmo, coloca o 6 aqui no lugar do x. 5 vezes 6, 30, tá?
É muito simples, é só questão de prática. Então, a regra é: muda de lugar, muda de sinal, tá? Muda de lugar, muda, ó. Se é dividindo, vai multiplicando. Se é multiplicando, vai dividindo, tá? E sempre no caso da adição e subtração, muda de lugar, muda de sinal, tá? É uma regra simples que vocês não podem esquecer. Gente, essa é a nossa atividade. Eu vou dar uma ajudinha aqui para vocês, comentando cada uma. A primeira questão é só para você marcar um X, tá? Como é que você vai identificar quais são as equações? Já falei para vocês o que são equações. Voltem lá o vídeo, lá no iniciozinho. O que tem que ser o que tem que ter para ser uma equação? Né? Você vai marcar um X na letra A, se for equação. Então, marquem o X somente onde é equação, tá bom? Segunda questão, você vai resolver as equações exatamente como eu expliquei para vocês, tá? Se aqui tem mais, ó, vai para lá o quê? Subtraindo, tá? Aqui tem subtração, vai para lá somando, tá? Pra gente poder saber quem é esse X em cada uma, ó. Aqui é a multiplicação, o 3 vem para cá o quê? Dividindo, tá? Aqui tá a multiplicação, vem para cá dividindo pra gente saber quem é X, certo, gente? Só questão de prática, voltem o vídeo para saber como é que a tia explicou essas questõezinhas para vocês, tá bom? Terceira questão. Vamos lá. Diante dessa equação aqui, você vai responder letra A, B e C. Eu só quero saber qual é o primeiro membro. Gente, primeiro membro, onde é que tá? Vem antes ou depois do sinal? Qual é o segundo membro? Muito fácil. Letra C, qual é a incógnita dessa equação? Qual é a letra dessa equação? Muito simples também. A quarta questão, gente, eu quero saber se o número 2 é raiz das equações abaixo. Ou seja, onde tem x, você vai colocar o número 2, tá? Vou já dar aqui uma dica para vocês. Se eu colocar o número 2 nesse x da letra A, 2 elevado a 2 é igual a 4? É, gente. 2 elevado a 2 é 2 vezes 2, que é 4. Então, aqui você já pode colocar sim. Esse 2 deu certo aqui, tá bom? Agora, se eu colocar o número 2 bem aqui, será que vai dar certo? Se eu colocar o número 2 aqui, ó, no caso aqui é o expoente, o x, o 2 elevado a 2 aqui, será que é 4? Será que se eu colocar um 2 aqui, menos 2, é... Então, já dei dica demais, tá bom? Vejam aí. E outra coisa que eu quero, gente, por favor, não me venham com respostas vazias, tá? Eu quero questão número 2 e número 4 com cálculo, tá bom, gente? É muito importante que vocês me mostrem como foi que vocês fizeram aquela questão, tá bom? Como assim a quarta questão? Você vai fazer sim, ó. Você vai pegar essa letra A, vai colocar o 2 elevado a 2 igual a 4. Eu quero que vocês façam isso aqui, sim, através de cálculo e a 2 principalmente, tá bom, gente? É muito importante que eu veja que vocês fizeram o cálculo, tá? Então, é isso. Por enquanto, tá bem levezinho, tá bom? Porque a tia ainda vai, ó, apertar mais esse parafuso, tá bom? Vem mais coisas complicadas por aí, então é importante que vocês saibam essa introdução, porque vem coisa difícil por aí, tá? Equação do primeiro grau pode parecer fácil no início, tá? Realmente é fácil para quem estuda. Então, continue estudando para vocês não se perderem. Um beijo da Sheilane.